Oi, meu nome é Mônica Assi, eu sou coach de emagrecimento e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história pra você. Há uns 2 anos eu fiz uma reeducação alimentar e iniciei um processo de emagrecimento. Nesse processo eu perdi 10 quilos, que era na verdade a minha meta, porque era o que eu tinha ganhado de peso ali que estava me incomodando. Eu sou mãe de 4 filhos. Eu tive o primeiro filho com 15, o segundo com 21, o terceiro com 23 e o quarto com 29. E assim, quando a minha filha nasceu, que eu tinha 29 anos, o meu corpo, ele não ficou tão ruim. Não ficou igual dos meninos, entendeu? Porque dos meninos, quando eu ganhei eles, meu corpo voltou. No mesmo dia eu saí do hospital ali, com a barriga já murchinha. A minha genética, ela é boa pra isso, eu acredito. Foi o que eu sempre ouvi falar. E aí, só que da minha filha, eu fiquei com um corpo um pouquinho diferente. Só que eu não tava com sobrepeso, assim. Eu não tava com. Eu não tinha saído totalmente fora ali do meu peso. Só que aí, depois de um tempinho, acho que a Milena tinha uns 2 anos. Desculpa. Eu percebi que eu tava com umas sobras. Sabe essas sobras que incomoda? Eu tava com umas coisas que não tava bacana, assim, no meu corpo. Assim, ó, uma sobra aqui, aquela que tem aqui, assim, ó, aqui embaixo no colote. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Só que o que fez, né? O que fez eu sair dessa dor? Porque era uma dor pra mim ver que eu tava daquele jeito, eu não entendia por quê, eu nem reparava. Foi uma mensagem de uma pessoa dentro das redes sociais que me fez despertar. E olha só que engraçado, e não foi tipo uma mensagem, ó, você tá gordo, você quer emagrecer. Foi uma mensagem assim, tipo, você tá com a vida desse jeito e é assim que você vai continuar? Quando você estiver lá, velhinha lá, você vai olhar pra trás, vai ter orgulho da vida que você viveu até aqui? Isso pra mim foi um soco na cara. Falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. A minha mãe tem acho que uns 8 anos que ela treina e ela chegava em casa e ficava me chamando, vamos, Mone. Ela trabalha longe, né? A gente mora em São Paulo, na Zona Sul, ela trabalhava na Zona Norte. E mesmo assim, ela chegava à noite e ia pra academia. Olha a disposição. E ela todo dia falava, vamos, Mone, vamos. E eu, não, mãe, deixa isso pra lá, não quero ir não. Eu tinha vergonha da academia. Porque eu ficava vendo aquele povo dentro da academia e eu achava assim, meu, aquilo não é pra mim. Eu achava estranho. E eu falava, não tinha roupa pra academia, sei lá, eu ficava dando mil desculpas. Mas aí quando eu ouvi aquela mensagem daquele homem falando, né, o meu mentor até hoje, porque aí, nossa, ele fez uma revolução na minha vida. Ele me ajudou muito, me ajuda. E aí é o Wendel Carvalho, tá, gente? Se você quiser seguir ele, segue, porque ele é maravilhoso. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu vi aquela mensagem no meu feed, eu falei, quer saber, eu vou ver o que esse homem tá falando. E aí ele começou a falar um monte de coisa sobre vida épica, que é a mensagem que ele prega é essa, porque você pode viver muito mais em todas as áreas da vida. E dentro dessas áreas da vida que eu identifiquei o quê? O meu corpo tá horrível, a minha parte de saúde tá péssima. Porque eu trabalhava num lugar onde eu não gostava de trabalhar. E eu chegava em casa desmotivada, tudo. Quando eu chegava em casa, eu já tinha ficado um tempão longe dos meus filhos, então não conseguia dar atenção para eles. Aí chegava em casa, ficava chateada por conta disso. Em vez de correr atrás e ter um tempo de qualidade com eles, eu me tava aí comprava desculpa, né? Tô cansada. Me enfiava no telefone e ficava no telefone, pegava logo um pacote de bolacha de água e sal e um copo de Nescau e comia. Aí eu comecei a perceber que mesmo sem fome eu comia. Então eu entrava
na cozinha, abria a geladeira, abria armário, ficava procurando coisa pra comer, mas aí eu comecei a perceber, poxa, mas eu nem tô com fome, tô comendo. E aí eu fui olhar pro meu corpo. E aí quando eu olhei pro meu corpo, que aí eu identifiquei todas as coisas que tava me tirando ali que tava errado na minha vida. Foi isso que eu vi. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada na minha vida. E agora tá refletindo no meu corpo. Então, assim, vinha uma menina fazer a unha na minha casa, a minha unha, ela vinha na minha casa me atender. E aí, quando eu levantava o pé pra ela, tipo, eu tava sentada no sofá e ela sentada num banco. E aí, quando eu ia colocar o pé pra ela fazer meu pé, aqui, ó, essas banhas aqui se juntava tudo, sabe? Fazia uns gomos aqui que eu nunca tive. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar roupa. Coloquei roupa pra esconder. Aí eu usava blusinha de manga, porque eu tenho o braço, eu sempre tive braço grande, ó. Olha isso aqui. Não é porque eu tô treinando, não. Eu sempre tive, eu tinha vergonha no meu braço. Mas aí quando eu engordo, a primeira coisa que engorda em mim é o braço. E aí eu comecei a ficar com vergonha, aí comecei a tampar. Aí usava bata, usava blusinha de manguinha, usava calça cintura alta, short cintura alta, enfim. E aí começou a acontecer o seguinte, a minha barriga começou a empurrar a calça para baixo e a blusinha, quando era um pouco apertadinha assim, subia. Então eu comecei a me incomodar, falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando foi em janeiro de 2019, eu comecei a cortar um monte de coisa. Aí eu falei, vou mudar isso. E olha só que coisa. Eu falei pra minha mãe, você pode até dar uma olhada na capa do meu Facebook, é a minha foto do antes e depois. Aquela foto do antes é a foto que eu tirei um dia antes de ir pra academia a primeira vez na minha vida. Então era aquilo ali mesmo. E ali só tem a lateral, tá? Eu tenho guardada a frente e as costas, é feio, é feio. E aí eu falei pra minha mãe tirar a foto. E no dia seguinte, eu não me lembro, isso foi numa sexta que eu comecei. Olha só, eu já tava fortalecendo o músculo da vitória, como diz a minha Nutri, pra poder seguir ali no caminho, né? Só que eu não sabia disso. E aí eu fui no... Era aniversário do meu filho, ele nasceu dia 20 de janeiro. E aí eu comecei a treinar na sexta e sábado, domingo, não me lembro, era o dia da festinha dele. E aí você imagina, na festinha, aquela coisa linda, maravilhosa, beijinho brigadeiro, porque eu tinha um paladar muito infantil. Então eu sempre comi tudo isso, um monte disso. E aí tinha beijinho, brigadeiro, bolo, tudo que tem em festa de criança, né? E a sorte é que o pai dele fez uma mesa de fruta. E aí o que eu aprendi? Que eu tinha que comer antes de ir pras festas. Porque se eu chegasse com fome naquela festa, eu ia comer tudo que eu visse pela frente. E aí eu almocei normal, só que aí eu fiquei um tempão na festa, porque era a festa do meu filho, eu tinha que ficar do início ao fim. E aí foi o grande dia pra mim, porque foi além do dia anterior que eu fui pra academia, teve esse grande dia, porque foi um desafio muito forte pra mim, entendeu? Eu tava ali, só que eu tava já focada. Eu falei, não, eu não vou, eu não quero mudar, chega. E aí eu passei a festinha dele toda sem comer nada de doce. Pois é. Então ali pra mim foi a hora que eu falei, nossa, eu sou fodona mesmo, né? Foi isso que eu senti. E aí, a partir disso, eu fui pra academia com a roupa que eu tinha. Até hoje eu tenho um tênis só pra treinar. Eu não tenho um monte, coleção, um dia eu vou ter, tá? Não tô criticando quem tem não, porque eu acho lindo, maravilhoso. Só que eu não tenho. E eu vou com o que eu tenho, entende? E naquela época era difícil pra mim. Eu falei, meu, como que eu vou... Sabe? E tinha vergonha. Comecei só no aeróbico, só ficava na esteira, não fazia musculação porque eu tinha medo de fazer errado. Vergonha, gente, vergonha. Entende? Então, o que eu penso sobre isso, né? Depois que aconteceu tudo isso, e aí, meu corpo mudou. Mas na verdade eu mudei antes do meu corpo mudar. E depois que tudo isso aconteceu, eu entendi que eu poderia fazer algo diferente
foi uma sequência de coisas boas que aconteceram comigo. Então, primeiro eu mudei a minha alimentação, porque eu entendi que eu podia ter mais da vida e aquilo estava me incomodando e tava ao meu alcance mudar aquilo. Depois eu vi que eu não estava feliz naquele emprego e aí eu saí do meu emprego e aí eu comecei a estudar coisas e estou estudando até hoje. E agora eu trabalho com o que eu amo, porque eu ajudo pessoas que estavam nessa mesma dor que eu tava e tava me sentindo sem saída, tava me sentindo perdida, entendeu? Então hoje eu me sinto fortalecida. E não é fácil, o caminho ele é complicado. Eu luto todos os dias para poder me manter firme. Não pensa que a pessoa, algumas pessoas elas se apaixonam pelo processo e elas têm aquele prazer, sabe? Mas o meu, individualmente falando, porque cada um é de um jeito. O meu não, o meu prazer vem só depois que eu termino ali o treino, ou então que chega no final do dia, nossa, foi legal hoje meu dia, entendeu? Então, a jornada ela vai ser complicada, mas você vai ser transformada numa outra pessoa. Isso vai te trazer tantos benefícios, benefício para você e para sua família. E aí, por que eu decidi fazer o coaching? Porque foi através dele, porque inclusive o meu mentor, ele é coach também, mas foi através do coach que eu consegui ver uma abertura para ajudar as pessoas com essa mesma dor. E hoje em dia eu já tenho coaches e é maravilhoso ver o resultado que elas mesmo alcançam, entendeu? Mas com aquele conhecimento que eu adquiri, que alguém adquiriu um dia antes de mim, passou para mim, do mesmo jeito que fizeram esse bem na minha vida, eu quero fazer o bem para os outros igual. Eu quero contribuir para ajudar nessa jornada da pessoa. Então é por isso que eu resolvi trabalhar com o que eu trabalho e hoje o meu propósito é servir. Servir de acordo com o que eu tenho de conhecimento. É isso. Beijo.